Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. E hoje a gente tá aqui com uma convidada super especial, Fabi Fiais, que tá há 10 anos no mercado de casamento e vai contar muita coisa divertida pra gente. Conosco também, nossa queridíssima, babíssima. Tudo bem, gente? Muito obrigada, Fabi, por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser um episódio bem divertido. Eu que agradeço, gente. De gente que entende a fundo sobre esse universo e vai contar os bastidores, né? Um pouco mais desse olhar, dessa visão sobre esse mercado, né? Que todo mundo que tá assistindo a gente, creio eu, né? Que tá muito interessado nesse assunto. Tá em busca e a gente quer iniciar sabendo um pouquinho mais da tua história, como que tu tá há 10 anos, né, nesse mercado, como que iniciou. Conta pra gente. A minha história é meio diferente, porque assim, eu venho de uma época onde a gente não tinha muito essa questão de internet, isso não era muito assim, eu sou a menina das revistas de casamento. Olha! Todo esse lance lúdico. Tudo, eu era viciada em revistas de casamentos, já namorava desde muito nova, e como toda menina que começou a namorar novinha, sonhava em me casar. E aí eu era enlouquecida por esse ramo, por esse, né, por tudo que acontecia nas festas e tal. E aí começou o boom dos blogs. É antigo, né? Entregando a idade. Somos todos dessa época. Lembro bem, vagamente. E aí, assim, o boom mesmo começou com as blogueiras de moda e tal. A gente acompanhava tudo, mas começou já na mesma linha os blogs de casamentos. Eu fiquei viciada em pesquisar sobre esses blogs, até que um belo dia eu decidi mandar mensagem para uma das blogueiras que tinha o blog só como hobby, mas acabou virando assessora, porque não era né, tinha algumas grandes assessorias em São Paulo, mas né, não era como é hoje, né, com o número de assessorias que a gente tem. E aí mandei essa mensagem falando que eu sonhava em trabalhar nesse ramo, se ela, sei lá, queria uma estagiária. E ela quis. Olha, então começou realmente esse amor, essa paixão, né? Foi muito maluco, assim. Eu falei, gente, que cara de pau, né? Pedi um emprego, assim. E eu já era formada, eu sou formada em administração, não entendia nada, efetivamente, de eventos. Fui fazer alguns cursos para entender algumas coisas, mas eu falei, né, vou largar a profissão e vou virar estagiária. E virei estagiária, e aí se passaram 10 anos e aqui estou eu. Demais, e eu acho que assim, hoje você está falando muito dessa estrutura de blog. Hoje a gente tem, por exemplo, uma tendência muito grande, o próprio Pinterest, por exemplo, onde as pessoas vão criando essa narrativa do que elas esperam para o próprio casamento, né? Sim. A gente vê essa crescente muito alta, né? E é muito que engraçado. O Pinterest é a revista, né? Novo formato de revista, assim como as outras plataformas também, o próprio Insta, mas a gente vê muito essa tendência e é uma coisa que a gente brinca, né? Que tem muitas pessoas que estão ali com pastinhas montadas de casamento, mas não tem ainda namorado. Muita gente. Gente, assim, eu não era essa pessoa, mas assim, eu tava longe de ser pedida em casamento e eu era a pessoa que tinha pilhas de revista. Isso era muito doido. Até porque, nessa época, as revistas não eram tão específicas. Não, elas eram específicas, mas elas não tinham tanta novidade de uma para outra. Então você tinha, às vezes, aquelas propagandas ou ensaios com os mesmos vestidos em 2, 3 revistas e eu tinha todas. Olha que Era quase uma maníaca, né? Mas assim, era meu hobby, eu colecionava essas revistas e amava. Então, quando surgiu a internet, eu acho que foi assim, meio que um boom de novidade mesmo, assim, porque a velocidade que as informações chegavam era muito mais interessantes. E aí, assim, realmente criou em mim esse desejo muito forte de trabalhar com isso, assim. E me conta uma coisa, dentro desses 10 anos, você acredita que o mercado mudou? Completamente. O consumo, né? O consumo de casamento, né? Do mercado de casamento mudou. Completamente. Acho que assim, eu trabalhei, né,
trabalho ainda com o mercado de alto luxo, mas assim, você encontra uma evolução em todas as faixas, né, de casamentos, o que eu acho bem bacana. Hoje em dia, as pessoas têm acesso a completamente tudo, né? Então, mesmo que seja uma noiva desde da mais, né, que tá no casamento mais luxuoso, até a noiva que tá com o casamento mais low budget, né? Outras prioridades. Outras prioridades, ela consegue fazer um casamento dos sonhos, assim, é muito legal isso. Eu acho que o acesso à informação, né, como você bem pontuou, principalmente na sua bagagem profissional mesmo, ele é muito importante, muito. Né? Porque eu acho que, assim, você mexe com um sonho, você mexe com um formato que ele tem que ser muito único, né? Ele pode se repetir, obviamente, a gente vê isso, né? Mas é um momento muito único, é um momento muito importante, então não pode ter erro. Né? Sim, a gente sempre falava isso. Ao contrário, assim, de todas as outras coisas, é um momento em que não tem repetição. Se você errou ali, por isso que acho que assim, a nossa profissão ela é tão importante nesse mercado. Porque se você errou, não tem como recriar. É um momento que passou e não tem o que ser feito. Você pode fazer uma festa de aniversário novamente, você pode fazer, sei lá, uma comemoração novamente, mas aquele casamento específico vai ser aquela vez. Exato. Então, não pode ter erros. E sobre mercado, né? Essa visão sua desses 10 anos, o que você acha que foi a maior mudança, né? Nossa, lá há 10 anos isso hoje seria inimaginável. Olha, quando eu comecei, a gente ainda era muito focada no mercado em São Paulo. Quando você tinha um ou outro casamento que né, a pessoa quer casar ao ar livre, aí vai para as fazendas no interior ou na praia, etc. Mas de 2015, mais ou menos, veio o boom dos destinations, né? E aí a coisa mudou de figura numa... assim, que não dá para explicar, assim, né? Não era imaginável para mim, quando comecei, começar a fazer casamento internacional, onde os noivos não moravam no país, ou os convidados. Foram uma vez só, tipo, não, eu quero casar lá, sim, né? E virou uma coisa, assim, muito grande isso, né? E virou uma coisa muito comum, né? O número de pessoas que assim, eu já encontrei a Babi em algumas acessos. Eu brinco que a Babi, ela é a casamenteira, né? Ele também. Quer casar? Quer casar? Então Chama. vocês lá. Mas, até o final da festa. Sim. Mas assim, virou uma coisa assim, né? Assim, da gente fazer casamentos internacionais, casamentos em outros estados. Em estados, por exemplo, eu fazia muito Trancoso, gente. Eu falava assim, gente, é uma coisa. Todo mundo tá querendo casar em Trancoso. Quase morou lá durante um ano, assim, praticamente. Basicamente, entre visitas técnicas e o casamento efetivo, teve ano de eu chegar aí para Trancoso 6, 7 vezes. E é muito engraçado que, assim, as pessoas... O consumo de casamento, né? Eu falo bastante isso de consumo de casamento. O consumo do casamento do brasileiro é diferente. Completamente. A importância que se dá a essa grandiosidade que, né, deve ser mesmo, né? Um momento muito importante. Mas, porque lá fora, né? Quando as pessoas falam, tipo assim, não, mas por que esse casamento tá acontecendo aqui? Os noivos são daqui? Tem parente aqui? Alguma coisa? Não, simplesmente o destination. Trouxemos 250 pessoas do Brasil pra vir aqui. Mas quando a gente fala também do destination, acho que também existem formas dele ser feito próximo, né? Não necessariamente a gente precisa ir tão longe para fora, né? Sim. Então, hoje, com acesso à informação, opções, né? A gente vê muito isso. Hotéis se especializando para receber, né, essa demanda, que é uma demanda específica, né? É uma demanda onde você chega para um destination que seja próximo de São Paulo, que seja próximo da sua cidade, mas que ele já sabe o que você precisa. E ele oferece tudo aquilo, ou quase tudo que você precisa, né? Sim, super. E eu acho que, assim, né, na nossa experiência, assim, dentro do Brasil, mesmo a gente comentou assim, você falar, né, a diferença de como o brasileiro vê o casamento para como é visto lá fora e tal, e de como é celebrado efetivamente, mas é uma coisa que eu sempre brinco. O casamento do paulista, ele é diferente de
do casamento de qualquer outro lugar do Brasil. É muito maluco isso, né? É Por quê? Conta. Porque Conta. Eu quero ter essa percepção, assim, eu não sou de São Paulo, mas né, a gente frequenta casamentos, tipo, Brasil inteiro. Mas eu quero saber a tua percepção. Assim, eu já fiz casamentos tanto em outros lugares do Brasil quanto fora. Mas assim, o paulistano, ele espera que seja aquela festa eterna. Não tem hora. Não tem a hora. Olha, bom saber. Que o casamento comece com a cerimônia às 4 da tarde e que às 7 da manhã, estamos aqui na pista ainda. Isso não é tão comum nos lugares, né? A gente tem essa visão de casamento que não acaba, da festa sempre muito farta, né? Com a pessoa podendo, às 6 da manhã, ir lá no buffet e ter uma comida maravilhosa, quentinha, super reposta. E não é muito comum em outros lugares do Brasil. Sim. E fora, eu nem preciso dizer, isso aí Nem existe. Horário. Não existe. Não existe. A gente, inclusive, assim, pensando nisso, eu lembrei de uma história muito engraçada. Assim, não sei se é engraçada, Tá. mas assim, pra mim foi, porque a gente foi fazer um casamento na França, em Provence, e a gente explicava pro hotel, era um hotel 5 estrelas lá, maravilhoso, e a gente explicava como a gente tinha a expectativa da festa, e eles não conseguiam entender. Essa questão de ter o buffet ali, de ser comida, né, a noite inteira, e aquilo ser trocado, ser reposto, pra estar sempre lindo e tal. E não existe isso, existe o horário do jantar, você pode ter um lanchinho da madrugada, alguma coisa, mas são momentos muito específicos para alimentação, coisa que a gente sabe que nos casamentos aqui em São O Paulo... brasileiro é isso, né? É em volta da mesa. Tem que estar fartura. acontecendo aquilo. Sim. E ter a liberdade, né? A gente não gosta de limitar os nossos convidados assim, você tem que jantar agora. Que agora é a hora do jantar. Não, você quer que ele tenha a liberdade de ir pra pista, dançar, curtir. E depois vai jantar, agora deu uma né? fome, vou jantar. E não existe isso de lá fora. Isso também é uma tendência que mudou também, né? Sim. Antigamente não era assim. né? As mães, é engraçado que as mães das noivas, quando elas chegam para as nossas primeiras conversas, elas falam isso. Elas falam, mas no meu tempo não era assim. No meu tempo tinha isso. Não precisava de assessora, né? E aí, às vezes, assim, é até um pouquinho difícil dos pais entenderem a necessidade. Mas aí, quando começa a ter muito casamento dos filhos das amigas, eles começam a perceber tudo que envolve. Mas quando é a primeira das amigas a casar, sempre tem isso. Mas, nossa, precisa e tal. Enfim, nesse casamento da França, a gente trouxe a gerente do hotel pro Brasil, junto com a assessoria que é do local, que a gente sempre tem uma assessoria do local para ajudar com as coisas locais, para elas verem um casamento brasileiro, como funcionava. Fez um intercâmbio. Um intercâmbio. Uma maravilha. Uma Fizemos escola. um Brasil é escola. Elas ficaram muito assustadas. E aí a gente conseguiu Assustadas. ficar. A gente foi num casamento no Monte Líbano. Imagina um casamento do Monte Líbano para 800 convidados. Que a gente falou assim, vamos trazer? Mas vamos trazer elas, assim... Não, assim, pra dar um choque mesmo, pra elas né? verem, assim. Choque de E elas realidade. falaram assim, gente, é assim mesmo? Eu falei, E acho que assim. um ponto importante para pegar aqui o gancho é desse timing, né? Porque quem tá de fora, o convidado, ele já quer uma festa estendida. Então, ou seja, 12 horas de festa. Só que os profissionais que estão trabalhando por trás, eles estão ali. A gente conversando um dia com uma fotógrafa, ela trouxe muito isso, né? Ela falou assim, o meu horário começa com o... Começa antes da noiva. A noiva acordou, já tô acordada. Então eu já tenho que estar lá. Sim. Então a hora que eu vou embora, ela até pontuou, né? É antes da noiva acordar e a hora que a noiva joga o buquê. Esse é o timing. Então imagina isso. Imagina pra uma festa que quer durar até 7 horas da manhã, a noiva jogando buquê 4 da manhã. A pessoa tá trabalhando quase que 24 horas. Sim, é mais então, ou menos isso. é uma... E porque quem tá de fora, quem é convidado, né? Tem uma visão muito diferente. Então, isso eu acho também um ponto muito relevante, né? De ser colocado. E eu queria também abordar o ponto assim... Qual que você acha que é a maior importância, né? Dessa contratação de uma assessoria? E o momento, né? O momento, mas assim... Primeiro vamos falar o porquê, né? Porque às vezes a pessoa, igual você falou, as mães antigamente não né? entendem. Sim. Qual que é um argumento que você usa para essa contratação?
Primeiro que, assim, os casamentos, né, de antigamente... A gente teve uma mudança muito grande, assim. Antigamente, você normalmente contratava um buffet, que já era o espaço. E, aí, né, e ele já te oferecia basicamente tudo. Era um combão. Então, acabava que, entre aspas, facilitava um pouco, né? Ou então você tinha recepções muito intimistas, né? Festas que eram mais para família. Tinha já... Muitas mães falavam isso. Eu casei ali na São José e eu tive ali do ladinho um bolo com champanhe. Algo que não exigia a administração, na verdade. Do número de fornecedores que a gente tem hoje, que é imenso, né? Então, você tem, muitas vezes, um fornecedor para cada detalhe. Então, você tem o espaço, aí você tem o buffet que é separado, aí você tem, né, toda a parte, o bolo, que às vezes é só com um só profissional. O bolo, daí com tem os doces. E para ou fazer... bem casado. Sim, pra fazer uma mesa, às vezes, diferenciada. Porque, assim, o que acontece? Você vai em muito casamento, você tem o doce que você é apaixonado da doceira X. Mas tem o doce da doceira Y que você gosta. Então, a gente faz uma mesa, normalmente, que mistura 2, 3, né? Dependendo, até 4 doceiras. Então, assim, imagina você administrar tudo isso. É administrar sonhos, né? É. Eu acho que no final do dia é isso. É essa É administração de gostos, vontades. E pensa que, hoje em dia, quando, né, você é pedido em casamento, como a gente falou, a gente tem hoje muita informação. Muitas vezes a gente tem a noiva super decidida, que sabe o que ela quer, que já idealizou todo o casamento na mente dela. A noiva sem noivo, né? Que já sabe tudo, né? Já sabe como vai tudo. ser. Ela quer arrumar uma pessoa pra caber ali. Ali, ela só quer brincadeira, mas assim, você tem muita gente que também tá perdido, assim, como é que eu começo? O que que eu faço? E eu acho que o maior, a gente brinca que a assessoria vem com a terapia embutida, porque a gente... Importante. A Hoje gente... em dia... Total. Então, Importantíssimo. a gente pega essa menina que tá completamente perdida num boom de informações que ela tem, com 800 casamentos que ela já foi, ou quando não foi nenhum, que é a primeira a casar, que se sente mais perdida ainda. E fala assim, não, então vamos entender o que você gosta, o que é importante pra você, como é que vocês se conheceram, vamos trazer a história de vocês pra dentro do casamento, para as pessoas que estiverem ali reconhecerem vocês nas coisas. Então, eu acho que a assessoria, além de organizar tudo, ela te dá esse norte, te ajuda a encontrar quem é você como noiva. Que eu acho que é engraçado dizer isso, mas nós somos uma pessoa e a gente é uma pessoa como noiva. Vira outra legal. pessoa, Vira outra pessoa. sendo noiva. Às vezes você não sabe qual é o seu gosto como noiva. Às vezes, quando você olha... Existe um alter ego. Basicamente. Mas assim, a gente tá falando de noivas, né? Sim. Eu quero E o saber, e o noivo? noivo? Tem algum noivo, assim, tipo... Tem alguns Super que... participativo? É. A gente tem a grande maioria que fala assim, olha, me chamem quando for decidir. Música, bebida e comida. Tá. Mas a gente tem alguns que são super participativos. Eu já tive casos de, por exemplo, do noivo estar em São Paulo e a noiva não estar em São Paulo. E ele ser a pessoa, basicamente, que organizou o casamento inteiro. Olha que legal. A noiva foi a pessoa que entrou em momentos específicos, mas já tive um caso assim e foi Que legal. muito diferente. Mas foi E foi mais muito fácil legal. ou mais difícil? Eu acho que os homens são, às vezes, um pouco mais exigentes. Não, é que eu acho que, assim, às A vezes tolerância. Não, eu não acho que nem que é a tolerância. Eu acho que, às vezes, eles têm uma visão muito... É isso Direto. que eu quero. É isso que eu quero. Prático. E aí, às vezes, a gente tem que... É que eu acho que também isso mudou muito ao longo, né? Antigamente tinha muito essa questão da noiva proporcionar todo o casamento e tal. Isso vem mudando, né? Tipo, agora são os noivos juntos, então existe uma tomada de decisão 50-50. E eu acho que isso também é uma maneira legal, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, porque é uma maneira também de você... não só dividir responsabilidades, não falo nem só da questão financeira, mas eu dividir o sonho. Sim. É uma construção, aquilo ali é um início, é um marco para esse início, né? Sim. Então é bonito isso, né? Sim. Essa coisa que
existe essa divisão de responsabilidades. Sim. E assim, eu acho que é muito gostoso você chegar num local, assim, no dia do casamento, e ver que cada coisa que você idealizou tá ali. E acho que isso é importante pros meninos também, né? Não chegar só de convidado no seu próprio casamento. Mas é importante, eu acho que traz um pouco de você na festa, né? E de você que eu digo é o casal. Eu acho que isso, né, tem que estar refletido. O casal tem que estar refletido na festa. E agora a gente quer saber que o que todo mundo, né, mais gosta, né, de saber esses bastidores, o por trás, né? O por trás literalmente das câmeras, né? Porque isso não é nem mostrado, né, na filmagem, no final. O que é? Me conta um pouco de, tipo, big moments aí, de coisas que você já passou, você já viu falando, gente, isso daqui acontece sempre, é batata. Sabe essa coisa, tipo assim, eu falei, eu avisei. Ai, gente, que difícil. Agora, pensar no momento que a gente possa revelar. Pode revelar. Não, assim, uma coisa que a gente sempre fala para as noivas, eu acho isso muito importante, assim, e pode parecer bobagem, mas a gente fala, gente, na hora de você se arrumar, na hora, né, de você começar a sua arrumação e tudo, esteja no ambiente tranquilo. Às vezes as noivas querem, tipo assim, eu vou me arrumar com todas as madrinhas. Gente, isso vira uma loucura. Uma loucura, literalmente. A gente sempre fala isso. E depois, quem não segue, sempre se arrepende. Por quê? É muita gente junto. Muita gente com opinião. Muito palpite. Muito palpite. E aí a noiva que tá super segura, porque o que acontece? A gente vai lá e faz o teste da né? noiva pronta. Tá. Então ela vai fazer o teste final do seu vestido. O maquiador, cabeleireiro vão até lá. Vão fazer cabelo e maquiagem exatamente como ela vai estar no dia. E ela vai se ver pronta. Então, tudo isso é rigorosamente anotado pelos profissionais. Eles sabem exatamente a base que vai usar, a sombra que vai usar. Tudo isso é anotadíssimo, assim, né? E vocês acompanham tudo? Acompanhamos. Essa última prova é muito importante. Eu nem sabia que, tipo, né? Tu você acompanha tudo, também. então. A assessora acompanha. Assim, é essencial, porque aquilo que ela tá vendo ali tem que estar refletido no dia. Tem que estar exatamente a altura do cabelo. Ela precisa se ver pronta como ela vai estar no dia. E aí, com muita opinião, é complicado. Porque às vezes ela tá super segura, se viu, tá tudo certo. Tudo já está exatamente pensado e orquestrado pro dia. E aí você tem um bando de gente que não te viu antes, que não sabe do que você escolheu. Aí fala, mas você tem certeza que você, né? Por que você não deixa mais baixinho? Você fica ou mais tão bem. altinho? Ai, não, eu te imaginei diferente. Já ouvi isso, Ai, gente? Então, não. gente, por favor, se você é madrinha, não seja essa pessoa, sabe? Deixa a noiva feliz, tranquila. Nessa hora não é hora de dar opinião. Antes você pode tudo participar das pastinhas de referência e tudo mais, compartilhar coisas, mas na hora, no dia, né? No dia, não seja essa pessoa, porque você vai deixar a pessoa completamente segura de algo que ela já tá certa de que é aquilo. A não ser que a pessoa, assim... E assim, mesmo a pessoa que eu acho que tem muita personalidade e sabe o que quer... Né, você escutar isso, às vezes te dá um... Meu Deus, será que as pessoas vão me achar feia? Não vão achar que eu tô bonita o suficiente? Então, isso é uma coisa que eu falo, não faça. Porque, assim, tem ali, sei lá, sua mãe, que vai se arrumar junto com você, uma irmã. Alguém que, assim, te apoia, que esteja presente. Que participou, né, desse... Não só nos 45. Sim, que viu tudo, que sabe o que vai te deixar calma, que vai te deixar tranquila, que vai te deixar feliz, né? Porque e o noivo tá bebendo com os padrinhos. Coisa que também, assim, gente, tem que dar uma segurada. Então. O esquenta. Porque um esquenta, às vezes, já começa no uísque, aí, tipo assim, uma cervejinha, tá tudo bem, só pra te deixar relaxado. Mas já começa no uísque, 1, 2, 3, não, vamos se acalmar. Se acalmar, tem que segurar também. E agora conta algum momento ali que te marcou muito durante essa sua carreira, que você falou, nossa, isso é uma coisa que eu vou levar pra todo sempre aí, de um acontecimento engraçado, trágico ou... Ai, gente, trágico. A Babi sabe desse que a gente tava falando esses dias, do homem que eu perdi em Trancoso. Ai, esse é ótimo! Conta esse. Fazíamos muito casamento em Trancoso, e aí... num belo casamento, num lugar maravilhoso que tem lá, que tem um rio de um lado,
o mar do outro e no centro a faixa de areia. E aí os noivos se casaram ali, foi lindo, mágico. Era um casal que é a cara de Trancoso, assim. Eu brinco que eu fiz muitos casamentos em Trancoso, mas esse casal, eles não podiam casar em nenhum outro lugar no mundo que não fosse ali. Eles eram a cara de Trancoso. E a festa muito animada, os pais deles super jovens, assim, uma festa muito animada. Um convidado, logo no começo da festa, já se jogou no mar. Aí a gente já ficou Bebeu muito uísque. já começou no esquenta. A gente, meu Deus, vamos ficar de olho nele, né? Porque ele já se jogou no mar. Eu tenho um pouco de receio, né? Na hora que escurecer, né? E foi um casamento esse daqueles que começou às 4 da tarde a cerimônia e terminou às 7 da manhã. Ó, isso é muito legal, porque assim, a assessora cuida dos noivos, mas também tá olhando pra todos lá, 360. Não, 360. E a gente fica muito de olho nos convidados, que a gente já vê que, assim, pode acontecer alguma coisa. E aí, a gente já deixou segurança na faixa, né, do lago, porque eu falei assim, o lago é meio perigoso, deixa a segurança aqui, deixa um segurança na praia e um bombeiro. E aí, de repente, esse rapaz sumiu. A esposa dele chegou me perguntando. Falou assim, eu perdi meu esposo, eu tô ligando no celular dele, ele não atende. A gente tinha achado um celular. Eu falei assim, olha, eu vou chamar aqui no radinho uma menina minha que achou um celular, pra você ver se é esse celular dele. Era um celular que tinha foto de 2 crianças só, então a gente não sabia de quem era. E aí, tudo que a gente acha, a gente guarda, porque vai surgir o dono. Aí ela, esse celular mesmo. Tá bom, vou continuar procurando. E assim, passou 1 hora depois. Mas esse celular tava onde? Esse celular tava num canto, num assim, sofá. num sofá, tá. E aí ficou. Pistas, né? Foi pistas. E aí ficou. De repente, 1 hora depois, ela me volta. E ela falou assim, eu ainda não achei ele. Aí eu falei, nossa, será que ele foi pro hotel? E a gente tem uma questão, às vezes, de comunicação um pouquinho ruim em Trancoso. E aí, né, o telefone dela tava sem sinal. Ela me falou o hotel que estava. Eu liguei pro hotel. Eles ligaram no quarto. Não estava, não atendia ninguém. E aí, a gente começou a procurar esse rapaz. E aí, foi um procura. E esse procura durou 3 horas. E a festa acontecendo. E a festa E os acontecendo. noivos nem nem sonhando. Porque também existe isso, né? No trabalho de assessoria, você filtrar o que realmente... A gente já tem na reunião que a gente tem com os noivos antes, a gente já coloca uma pessoa de para-raio. Então, a gente não vai perguntar nunca nada pros noivos, nunca vai falar nada com os noivos. Então, essa pessoa, né, que muitas vezes é a mãe, ou pai, ou, sei lá, um irmão que não bebe, né? Não, isso é importante, a gente fala. Alguém que possa tomar decisões. Boa dica. Em sã consciência. Em sã consciência. Porque, assim, a gente nunca vai chegar pra pessoa e falar assim, olha, tem um problema aqui. A gente vai chegar, olha, um convidado quebrou a bacia do banheiro. Então, depois vai vir um coxinho pra vocês quitarem. Mas, assim, a gente já chega, tá tudo certo, o banheiro tá isolado, tá tudo bem. Então, a gente só chega pra comunicar. Então, a gente nunca chega pra pentelhar a pessoa. Nesse caso, eu precisei, né, comunicar a pessoa que era o para-raio. Eu falei assim, olha, a gente tá com um convidado desaparecido, a gente já acionou todos os seguranças, a gente já foi até a outra praia, porque acho que, se não me engano, a praia próxima era do Taípe, a gente já foi. Nossa. Os seguranças de lá também estão procurando, porque o fotógrafo, Bruno Stucker, te amo, viu um rapaz correndo, tipo, pra praia. E aí, ele falou assim, ele passou correndo mesmo. E aí, tinha umas pedras e tal. Eu falei assim, talvez ele tenha passado as pedras, porque a gente já tinha procurado a praia inteira. E acionamos todo mundo estava procurando esse moço. Quando, de repente, 3 horas depois, a esposa, num cantinho já na praia, bem longe do casamento, assim, chorando aos prantos. Porque ela falava, eu tenho 2 filhos, e agora? Se ele entrou no mar, se afogou. Me surge a pessoa saindo de dentro do mar. Sabe aquela, né? Fazendo programa besta, né? Falando de férias com ex. Essa cena. Ele sai do mar. E ele vem vindo. Não, ele tava só com a camisa. Ele tava com a camisa, a calça e um chapéu. Porque a gente tinha distribuído o chapéu Panamá.
E ele estava de chapéu. Bom, identificou. É do casamento. É do casamento. Saiu do mar. E aí todo mundo nos radinhos. Ele tá saindo do mar, ele tá saindo do mar. E eu assim, gente, não é possível. E a esposa queria bater nele, obviamente. Eu falei, não, vamos levá-lo pra ambulância pra tirar dali, né? Ninguém perceber nada. Ele, não, eu bebi muito e corri pra queimar o álcool. Ah, Gente, ele correu 2 praias. bacana. Quando Bacana. ele voltou, Hobby. a maré tinha subido. Ele não Ele conseguiu voltou passar. nadando. Ah. Não, voltou ótimo. Não, voltou ótimo. Voltou novo. Voltou novo. Aí eu levei Pronto ele... pra beber de novo. Foi Não. o que ficou até o final, eu Não, aposto. levei ele pra embora. ambulância, a esposa queria matá-lo. E aí, a gente colocou eles no carro e mandou pro hotel. Porque eu falei, gente, se ela for matar ele, é melhor que ela mate no hotel e não aqui. Não, aqui, Não vamos estragar o casamento. E quando a gente fala, assim, muito sobre casamento com personalidade, o que você considera um casamento que, assim, isso aqui é, igual você comentou sobre esse casamento, que você falou, era a cara deles, o local, tudo. Isso deve ser muito gostoso, né? Quando você olha e fala, gente, isso daqui não tinha como ser melhor. O que você considera um casamento de muita personalidade? Eu acho que é quando os noivos escolhem tudo exatamente como eles querem, sem pensar assim, isso tem que ter. Assim, não tem que ter nada, gente. Assim, se você não tem nenhuma criança próxima que você ame muito, você não precisa ter dama e pajem. Não é obrigatório. Legal. Isso é legal. Se você não sei, se você Não tem uma regra, uma receita tem de uma bolo, regra. né? Eu acho que tem que ter a sua cara, você tem que olhar cada detalhe e falar assim, não, isso aqui eu amo. Se você ama um brownie e não suporta bem casado, por que você vai pôr bem casado no seu casamento? Sim. Põe o brownie, sabe? Tem pequenas coisas. Se você não curte bolo, você não precisa ter o bolo do casamento, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ter a cara dos noivos, sabe? Personalidade. E você é a pessoa que instiga isso. Super. Desde o começo. No Desde trabalho o de começo. psicologia lá atrás, né? Entender o que as pessoas gostam. Eu acho que assim, a gente tá falando dos destinations. Acho que isso virou uma moda muito grande. E tem gente que não tem zero a cara de casar. Sim, só porque gosta do lugar. Então tá, vamos casar lá. E tem zero a cara do lugar. Né? Eu fiz, em Trancoso mesmo, eu fiz uma noiva que ela não ia na Nem praia. gostava de praia, tem isso. E eu falei, gente, mas por que ela quer casar em Trancoso? Existe também muito isso. Acho que o acesso à informação, ele também traz muito isso, né? Nossa, eu quero muito isso porque Sim. eu estou vendo muito. Só que eu acho que as pessoas também têm que entender que casamento é muito uma questão única, né? Sim. É onde eu estou proporcionando, né, uma festa, enfim, um evento, convidando as pessoas a participarem e partilharem daquele momento comigo. Super, e assim, a questão do Destination, como a gente fala, ele envolve, às vezes, outras festas. Então, a pessoa tem aquela sensação de, assim, é um momento que eu quero ter muitos momentos com as pessoas que eu amo. Mas, às vezes, assim, não é sua cara, não tem nada a ver, né? Você, às vezes, é a garota, né, que precisa casar na igreja, que você sempre sonhou, e ter um espaço de festas que faz sentido pra você, e tá tudo bem. E quando a gente entra numa questão mais voltada pro casamento low budget, onde os noivos eles têm outras prioridades, né? Mas eles não querem passar, né, batido esse momento tão importante. Qual que é uma recomendação que você traria? Os Big Fives, por exemplo, do que assim não pode faltar a atenção para você olhar. Mais isso. Eu acho que assim, acho que uma festa, para ela ser bem sucedida, seja ela casamento, seu aniversário, qualquer coisa, você tem que se preocupar com boa comida, boa bebida Nessa e ordem. boa música. Nessa ordem? Eu não... Tem uma ordem, acho que não tem uma né? ordem, porque eu acho que São os elas três estão muito... prevalecem iguais. Eu acho que eles estão muito parecidos. Eu acho que assim, você não precisa ter 50 mil docinhos e docinhos, né, super artesanais, decorados e etc. Mas, se você tiver uma comida mais ou menos, uma bebida que não agrega e a música for ruim, gente, Acabou. assim, é dinheiro jogado fora. Eu acho que a música, ela é literalmente o que a gente fala, né? É uma atração. Então Sim. ela tem um quê de atenção. Sim. Né? Você não precisa ter uma banda. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu falo assim, gente, vocês não precisam ter uma banda. Não, gente, de banda, por favor, não me mate. Mas você não precisa ter uma banda. Mas você tem que ter um DJ incrível. Sim.
Porque a banda, ela, nossa, vai ser a cereja do bolo, mas assim, se você tiver com o seu budget apertado e tiver que cortar alguma coisa, é uma coisa que é possível cortar. Mas se você tiver um DJ mais ou menos e uma banda mais ou menos, você não tem nada inteiro. Um DJ incrível segura sua festa até o amanhecer. Vai ser Olha. incrível, maravilhoso. Alô, DJ! Olha lá. Não vou dar spoilers, não vou falar, porque eles sempre brincam comigo. Falam assim, quem é seu DJ favorito? Eu falo, gente, Não pode. Depende. vocês são muitos, calma aí. Mas eu acho que é isso. Um DJ incrível segura sua festa até o amanhecer. Se você tem um DJ mais ou menos e uma banda mais ou menos, não segura a festa. E aí... E noivos na pista. Isso é importante, gente. Se vocês querem uma festa animada... Não Vocês têm que adianta ficar só a noiva ou só É. o noivo, tem que estar os dois. Tem que estar os dois. Então, noivos que fumam, tem que se preocupar. A gente fala isso é incrível, mas é verdade. Noivos que fumam, às vezes, passam muito tempo no fumódromo. E a pista não pega, não acontece. Então, você quer que a sua festa aconteça, seja animada, noivos na pista, boa comida, boa bebida e boa música. E agora a gente tá partindo já pro final aqui desse episódio. Tá muito bom o papo. Eu queria saber mais histórias. Quero saber mais ótimo. bastidores. Me chamem de ótimo. novo. Vamos chamar de novo Vamos chamar. só Vai pra ter que ter contar os Parte 2 com a Fabi. parte 2. Bastidores mesmo. Eita. Mas a gente queria muito saber, assim, quando você recomenda que a pessoa busque esse trabalho de assessoria de alguma forma, né? Qual que é o momento? O timing. O timing. O noivo ajoelhou. Peraí. Antes de eu falar, deixa eu ligar aqui pra assessora. Já tem que estar ali engatilhado. Gente, é sério. É brincadeira assim à parte, mas bem no começo. Porque quando você já vai começar a pensar em tudo, você precisa ter alguém para te orientar. Porque o que acontece? Isso já aconteceu algumas vezes. Da noiva chegar assim, então, eu já tenho um lugar que eu amo e é assim, assim, assado. Aí você fala, não, tudo bem. O que você imaginou e etc. Aí você vê, o lugar não comporta, não dá pra fazer. O que ela sonhou não... Expectativa e realidade. Ou então chega assim, olha, eu sou super organizada, então eu já vejo tudo de casamento, então eu só quero assessoria do dia. A gente não faz assessoria do dia, assim, não é algo que eu costumo fazer, porque realmente sempre tem as problemáticas. Assumir uma responsabilidade no que você não participou, Sim. né? E aí, chega assim, aí quando você vai avaliar os contratos, aí você tem assim, a festa que... com o buffet terminando num horário, o bar terminando em outro, o fotógrafo que não chega nem... A quantidade de horas não chega a pegar nem o buquê. Então, assim, é uma problemática. E aí, depois você tem que renegociar tudo. Você tem que incluir aditivos aos contratos, valores. No momento em que você já despendeu de muita coisa do seu budget. Então, planejamento, ele precisa começar redondinho desde o primeiro segundo. E quando a gente fala de listas, você, né, tem esse olhar 360, inclusive para convidados, né, no mar. Quando a gente fala de lista, esse momento, qual que é a sua recomendação? Quando que você acha que os noivos é o melhor momento ali para eles olharem para isso, darem a devida atenção para isso, que também é um ponto muito importante, né, dentro desse mercado? Sim, eu acho que assim, desde o comecinho, você já Pode planejar. pode planejar. Eu acho que quanto mais você deixa pro final, mais aglomera coisas pra você. E aí já é aquele momento em que você tá corrida no trabalho, precisando fazer 1000 reuniões, com um bando de coisa na cabeça, e aí você não vai dar o carinho e a atenção que você precisa para esse momento. Pensa que o casamento, a festa, ela é o pontapé inicial de uma vida inteira juntos. E aí as suas... Gostei dessa frase. Não é? Então, assim, você precisa também ter atenção aos detalhes, né, do que você quer dentro da sua casa, de como vai ser. São muitas coisas juntas. Então, assim, vai fazer sua lista de convidados? Já começa desde o começo, fazendo a sua lista. Vai fazer sua lista de presentes? Para ali um momentinho com o noivo. É tão gostoso olhar cada coisa que você quer colocar ali, imaginar como você quer aquilo na sua casa, como você quer receber seus convidados com aquela taça bonita, com uma bachela linda. Então, assim...
vale a pena dedicar momentos a isso. E deixar isso pro final, você vai estar totalmente estressada e vai fazer de qualquer jeito. E é o que você falou, né? É tornar isso um momento, né? Dentro dessa tomada de decisão, desse turbilhão de coisas que vão acontecer. Então, quanto antes a gente tiver, né? Sugerir esse momento, acho que é muito interessante. Fabi, muito obrigado. Muito Obrigada demais a a sua gente. visão, a sua expertise, né? Dentro desse segmento. Acho que o brilho no olhar também, de realmente entender isso, como você pontuou inicialmente, essa psicologia do casamento, né? E você ter essa sapiência com relação a isso, eu acho muito interessante, muito legal. Obrigada, Parabéns, gente. parabéns pelo agradecer, trabalho. mas eu já quero deixar o convite pro próximo, Ai, porque gente, tem eu mais venho. coisa pra falar. Eu venho, me convida que eu venho. E Fabi, deixa aí pro pessoal os seus contatos, quem tiver interesse em conhecer mais o seu trabalho, falar com você, enfim, esse é seu momento. É isso, gente. É um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Foi um momento muito agradável, muito Foi. gostoso. Eu adoro casamento. Eu já falei no começo quão maluca no casamento eu sempre fui. E é um prazer. Quem quiser, @FabiFiais. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo no Instagram. Então tá terminando assim mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Tchau, tchau, gente.